Oi, alunos! Aqui é a professora Priscila Manfredi com mais uma aula sobre advérbio, tá? Hoje a nossa aula vai ser sobre advérbio. Então vamos lá. Advérbio é uma palavra que modifica um verbo. Como nós já estudamos, o verbo é aquela palavrinha que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. O advérbio também pode modificar um adjetivo. Lembrando, adjetivo é a palavrinha que indica qualidade, característica, é aquela palavrinha que caracteriza o substantivo. O advérbio também pode modificar outro advérbio, ou até mesmo modificar uma frase. O advérbio, ele muda o sentido e ele sempre estará indicando determinada circunstância. Os advérbios também têm classificações e eles são classificados de acordo com a circunstância que expressam. Advérbio de afirmação. O advérbio de afirmação, ele vai afirmar, né? Aí tem alguns exemplos aqui. Certamente, sim, deveras, realmente. Advérbio de dúvida. O advérbio em dúvida indica que está em dúvida, né? Que não tem certeza. Talvez, possivelmente, provavelmente. Advérbio de intensidade. Ele muda a intensidade em que algo acontece. Olha lá, muito, bastante, pouco, demais. Lugar. Advérbio de lugar vai dar a ideia de onde acontece. Aqui, ali, longe, perto, lá. Advérbio de modo. Esses advérbios vão mostrar como aconteceu. Imediatamente, depressa, bem, mal, assim. Negação. Modifica para não, né? Não, absolutamente, tampouco. E o advérbio de tempo é o tempo em que acontece, é quando acontece. Hoje, ontem, amanhã, nunca, sempre, né? Agora a Pro vai sugerir para vocês que parem o vídeo, tá? Quando for necessário, porque nós vamos fazer agora uma explicação e uma correção das páginas do livro de língua portuguesa, o Buriti Mais de 5º ano, tá bom? Então, vocês vão fazendo de vocês com as explicações e depois vai continuando para pegar a correção. Vamos lá começar com um texto. A Mãe d'Água, de Valcir Carrasco. Era uma vez um homem muito pobre. Todos os anos ele plantava melancia na beira do rio, na esperança de ganhar algum dinheiro com as frutas, mas nunca conseguia colher nenhuma. Quando as frutas ficavam maduras, sumiam misteriosamente. Ao anoitecer, todas estavam lá, mas de manhã não havia uma melancia sequer. Só pode ser alguém que veio pelo rio, concluiu. Resolveu ficar de tocaia. Escondeu-se no mato e ficou espiando. Na primeira noite, não houve roubo algum. Na segunda, também não. Mas, na terceira, ouviu um barulho de passos bem leves se aproximando. Vagarosamente, para não fazer ruído, o homem se aproximou do local de onde
vinham os passos. Para sua surpresa, lá estava uma moça lindíssima. Era quem pegava as melancias. Observem que neste texto, né, do nosso folclore brasileiro, algumas palavras estão em destaque. Então, logo percebemos que nesse texto foram destacados os advérbios, isso mesmo. E nesse quadro abaixo, conforme a Pro já explicou, vamos tentar identificar cada um. Era uma vez um homem pobre. Só que eu coloquei um advérbio. Eu coloquei, era uma vez um homem muito pobre. E aí esse muito? O que fez com o pobre? O que fez com o homem? O que fez com essa frase? Aí você procura, será que ele afirmou? Será que ele pôs uma dúvida? Ou será que ele pôs intensidade? Ou será que ele indicou o lugar? Ou indicou o modo? Ou está fazendo uma negação? Ou está indicando o tempo? E aí, vamos lá? Depois, mas se eu coloco aqui, se eu leio, mas nunca conseguia colher nenhuma. E se eu ler, mas conseguia colher, e aí? O nunca modificou. Fez o quê? Afirmou? Colocou uma dúvida? Pôs uma negação? Vamos ver? Então, vamos continuar. Não esqueça de parar o vídeo e resolver as suas questões antes da nossa correção. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a questão número 2. O que ocorria de misterioso com o homem que plantava melancias? Isso está explícito no texto, né? Tá bem ali no texto. Então, todos vão ter que ter, né, a mesma resposta. Ele plantava melancias e elas sumiam durante a noite. Agora, a número 3 diz assim: de onde teria vindo a moça que pegava as melancias? Essa questão, podemos usar a imaginação, né? E cada um pode responder o seu. Número 4. Copie as palavras destacadas no texto, relacionando-as com o que elas indicam. Então, vamos lá. Quais palavras que estão aqui no texto que você identificou que é um advérbio de modo, ou seja, um advérbio que mostra como aconteceu? Vamos ver? Olá! Sumiam misteriosamente. Como sumia? Misteriosamente. Vagarosamente. Como ele se aproximou? Vagarosamente. Então, é como aconteceu. É de modo, muito bem. Agora, vamos procurar um advérbio de intensidade. Olá! Muito pobre. Ele não é apenas pobre, ele é muito pobre. Deu intensidade. Olha lá, passos bem leves. Não são apenas passos leves, são passos levíssimos, bem leves. Mudou a intensidade. Agora vamos procurar um de tempo. Quando aconteceu, o tempo que aconteceu. Olha lá, nunca conseguia colher nenhuma. Quando ele conseguiu colher? Nunca. Então, o advérbio de tempo, nunca, dali do texto que nós acabamos de ler. Negação. Em que momento temos uma palavra grifada no texto que é um advérbio de negação? Olá, não havia uma melancia. Não tinha, né? Está negando. E de lugar. Onde vai dar a ideia de um lugar, de onde acontece naquele texto? Lá. Olha lá. Ao anoitecer, todas estavam lá. Então, onde estavam? Lá. Então, é um advérbio de lugar. Número 5. Agora encontre no texto
os dois adjetivos que foram modificados por advérbios de intensidade. Como nós estudamos nessa aula, o advérbio ele pode mudar um substantivo, ele pode mudar um adjetivo, ele pode mudar um verbo. Eu quero saber agora onde tem dois advérbios de intensidade que mudaram dois adjetivos. Pobre é um adjetivo, só que ele colocou muito pobre. E muito pobre deu intensidade para o adjetivo pobre. Bem leves. Leves é um adjetivo. O bem deu intensidade para este adjetivo leves. Bem leves. 6. Escreva a circunstância em que cada advérbio indica nas frases. Letra A. Você quer lanchar conosco hoje ou amanhã? Olha lá. Hoje e amanhã indicam tempo, né? Até tem aqui nessa tabelinha do texto. Tempo. Hoje, ontem, amanhã, nunca, sempre, etc. Letra B. Eles entraram rapidamente na sala e cumprimentaram os convidados. Então, indica o modo em que eles entraram, rapidamente. Então, é um advérbio de modo, né? Entraram como? Rapidamente. Rapidamente indica modo. Vovó dormiu aqui ontem. Aqui indica lugar. Onde a vovó dormiu? Aqui. E ontem indica o tempo, né? Quando a vovó dormiu aqui? Foi ontem. Então, aqui, advérbio de lugar, indica lugar. E ontem, advérbio de tempo, indica tempo. Talvez eu compre as flores na feira. Está afirmando? Está negando ou está deixando uma dúvida? Talvez indica dúvida, advérbio de dúvida. Pedro disse que não viajará no feriado. Está afirmando, está negando ou está em dúvida? Não indica negação. O não é um advérbio de negação. 7. Complete as frases com advérbios de acordo com a classificação indicada. Marina faltou ao curso de pintura. Você precisa completar com um advérbio de tempo. Olha lá, pode ser hoje, ontem, amanhã, nunca, sempre, né? Tem outros exemplos, depois, agora, atualmente. Então, vamos lá dar um exemplo. Marina faltou ao curso de pintura, pode ser hoje, pode ser ontem, tá? Letra B, vamos ter que usar um advérbio de afirmação. O horário do curso não é adequado para as crianças. Certamente? Sim. Deveras? Realmente? Qual você vai usar? Eu usei realmente. Realmente, o horário do curso não é adequado para as crianças. Agora, um advérbio de dúvida. Eu vá cancelar a minha participação na exposição. Dúvida. Talvez, possivelmente, provavelmente. Então, você escolhe também e completa o seu. A Pro deu a explicação, deu a correção, espero que todos tenham entendido, acertado. Se você errou alguma coisinha, volta lá na explicação, apaga, aproveita e corrige, tá bom? Vamos aproveitar aqui para ler a nossa poesia, Esquina da Poesia. O pato perto da porta, o pato perto da pia, o pato longe da pata, o pato pia que pia. Elias José é o poeta. E percebam como que ele brinca com os versos no segundo verso e no quarto
quarto verso, temos a palavra pia. E ele usa a palavra pia no segundo verso e no quarto verso, brincando com o sentido da palavra. Nós temos 3 vezes a palavra pia e em cada verso ela tem um significado diferente. E ele fez esse poema também criando sonoridade, utilizando palavras com P, né? Com fonemas parecidos. E também nesse poema nós podemos identificar alguns advérbios, não é mesmo? Para terminar a nossa aula, a Pro vai dar mais alguns exemplos de advérbio. Vamos começar com o advérbio de afirmação. Afirmação. Sim, de certo, certamente, sem dúvida, realmente, efetivamente. Agora, advérbios de dúvida. Talvez, provavelmente, possivelmente, porventura. Advérbios de intensidade. Muito, pouco, bastante, demais, mais, menos, tanto, quanto, quase, apenas. Advérbios de lugar. Aqui, ali, cá, longe, perto, abaixo, acima, à direita, tá? Advérbios de modo. Calmamente, humildemente, bem, mal. Advérbios de negação. Não, nunca, jamais, de modo algum, de jeito nenhum. E advérbios de tempo. Depois, agora, atualmente, hoje, ontem, amanhã, já, de repente, à tarde, de vez em quando, à noite. Espero que tenham ajudado, espero que tenham gostado. Um beijinho da Pro Priscila Manfredi e até a nossa próxima aula.